E hoje nós vamos falar do principal nome da seleção brasileira, o jogador mais badalado, Neymar, astro do Paris Saint-Germain. O Neymar que já disse ultimamente que essa pode ser a sua última Copa do Mundo, gerou muita polêmica aí e tal. Também agora tem uma polêmica envolvendo o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Saiu uma notícia no portal Em Off que o Neymar teria pedido para o Tite que o Gabriel Barbosa não fosse chamado para o Mundial do Catar. E dentre os motivos para isso estaria possivelmente o relacionamento do jogador do Flamengo com a irmã do camisa 10 do PSG da seleção. E hoje o Neymar ele deu uma entrevista, até dando os créditos aqui, ao canal 3 na área e fez questão de negar tudo isso, tá? Ele falou, sou amigo pessoal do Gabigol, torço por ele, gosto dele como jogador, pra mim ele é um craque. Depois que o Flamengo ganhou a Libertadores, eu falei com ele por vídeo. São coisas que inventam sem sentido, é triste, eu não respondi ninguém, estou falando isso pela primeira vez, disse o Neymar, que ainda citou que se tivesse que sugerir algum nome para o Tite, o primeiro nome seria o do Gabriel Barbosa, falou que o Gabigol é craque e encerrou essa polêmica. O Neymar, portanto, abre aspas para Neymar em entrevista ao canal 3 na área. Esses dias saíram falando que eu não convoquei o Gabigol por isso e aquilo, milhares de sites. Seria o contrário, eu seria o primeiro a levar o Gabigol. Sou amigo pessoal dele, torço por ele, gosto dele como jogador. Para mim, ele é um craque, fecha aspas, Neymar, craque do Brasil, também do Paris Saint-Germain, a esperança da seleção brasileira, uma das esperanças da seleção brasileira no Catar. O Gabigol, quem planta esse tipo de informação, falando que o Neymar vetou, pediu pro Tite para não convocar, basta ver a convocação da seleção brasileira ou como a seleção brasileira joga. Na função em que o Gabigol joga, ele é centroavante de ofício, mas hoje no Flamengo ele joga pelo lado do campo. E hoje o Tite tem muitos jogadores de lado de campo, levou até o Gabriel Martinelli do Arsenal. Então são muitos jogadores que fazem a mesma função que o Gabigol faz. E o Pedro é um jogador totalmente centroavante dentro da área, mas que sai fora da área para poder jogar, mas ele é mais fixo. Então acho que por isso que se entende mais a convocação do Pedro, e aí se cria essa polêmica em cima do Gabigol, que é um jogador que no futebol brasileiro, ele a gente pode dizer até uma lenda. Ele tem 13 finais e 12 gols em finais. Então por isso que se cobra muito o nome de Gabigol na seleção, mas até por esquema tático se vê que se entende também porque que ele não foi convocado. Olha, Pedro, sobre essa polêmica envolvendo o Gabigol e o Neymar, eu também não consigo acreditar que tenha um pingo de verdade nessa situação. Primeiro, por a gente saber que os dois têm uma boa relação, uma relação de amizade, uma relação criada há muito tempo. Os dois se dão muito bem, né? No último jogo do Gabigol, quando ele fez gol pela seleção, o Neymar fez questão de comemorar junto com ele. O Neymar, inclusive, muitas vezes buscou o Gabigol ali dentro de campo. A gente vê que tem uma relação boa entre os dois. E informações como essa, cara, é lamentável porque a gente fica imaginando. Você acha mesmo, né? Alguém aqui acha que o Tite ia se sujeitar a um pedido do jogador que fosse? O Neymar é o jogador mais importante da seleção, mas o Tite não ia se sujeitar, gente. Eu me recuso a acreditar que o Tite se sujeitaria a cortar qualquer jogador que seja da seleção brasileira por pedido do outro, por problema pessoal, por relação pessoal, por birra de um cara com o outro. Isso é um absurdo. Quem soltou essa matéria, essa informação, é no mínimo irresponsável e querendo, lógico, envolver o nome de dois caras que dão muita visualização, dão muito clique, né, e que estão sempre envolvidos em algum tipo de polêmica. Muitas das polêmicas até que os colocam, né? O Neymar e o Gabigol dessa vez foram colocados nessa polêmica, uma polêmica vazia, totalmente vazia. É bom que o Neymar tenha esclarecido essa situação. Na verdade, ele fez só aquilo que eu acho que a maioria das pessoas já sabiam, né? Que é desmentir essa informação totalmente sem pé nem cabeça e totalmente descabida. Que envolve, inclusive, não só o nome dos dois, né? Envolve também a credibilidade do Tite. Que credibilidade teria um técnico de seleção brasileira em Copa do Mundo que tira um jogador da lista final a pedido de outro? Isso não faz nenhum sentido. E se o Tite fizesse esse tipo de coisa, se ele acatasse de fato um pedido de um jogador e cortasse o outro, aí ele não seria um cara competente para comandar a seleção em uma Copa do Mundo, não. Olha, pra mim o Tite tem tanto peito a ponto de não ter caído nesse tipo de informação que foi vazada. Informação não, desinformação, porque isso não é uma informação. Falar que o Neymar pediu pra não convocar o Gabigol. Ele é convicto nas suas convocações, o Tite.
E a prova disso é um jogador chamado Daniel Alves. E ele é um jogador que, pra mim, ele vai pra Copa do Mundo, é o capitão, passou por todo esse processo do Tite desde a Copa de 18 até agora. É o cara que ele confia, ele é um cara de grupo, por isso que também ele levou o Daniel Alves, e a gente espera e acredita que realmente ele esteja treinando bem a ponto de ter o preparo físico suficiente para jogar a Copa do Mundo. Foi convocado, agora a gente tem que acreditar e torcer, né? Então, eu acho que o Tite é um cara realmente de grupo, e fazer isso, você se sujeitar ao pedido do Neymar, por mais que seja o principal jogador da seleção brasileira, ele perde o elenco se ele faz uma coisa dessa, porque você tá atendendo um pedido pessoal de um jogador que não é por um pedido técnico, porque técnica a gente sabe que o Gabigol tem, seriam por um pedido pessoal, uma birra pessoal. Então, por isso, ainda mais, eu acho que o Tite não faria esse tipo de coisa.